Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos novamente aqui no Cindy Lojas de Gravataí. Estamos aqui para mais um programa Conhecendo o Candidato. Hoje estamos trazendo o Thiago de Leon aqui, ele que é vereador de Gravataí, né? E também está concorrendo a uma cadeira a deputado estadual aqui em Gravataí. Quero já de antemão convidar vocês para que sigam a rede social do Cindy Lojas. Você que não se inscreveu ainda no sininho, no canal do YouTube do Cindy Lojas, por favor, faça a sua inscrição, você vai estar recebendo as notificações dos vídeos que estão sendo elaborados aqui no estúdio do Boulevard do Cindy Lojas em Gravataí. Quero agradecer o meu colega, meu amigo André Pereira, que mais uma vez está aqui, jornalista marketing do Cindy Lojas, para fazer esse bate-papo junto comigo aqui, junto com o vereador Thiago de Leon. Boa tarde, sou André Pereira, assistente de marketing do Cindy Lojas Gravataí. Eu venho representar a entidade que no próximo dia 16 de setembro completa 60 anos de lutas, desafios e conquistas para o varejo. Esse projeto tem o objetivo de trazer a pluralidade, dando espaço a todos os candidatos da região, para apresentarem suas propostas e entregar a agenda institucional da FEComércio, que traz as principais reivindicações aí do comércio de bens, serviços e turismo. A gente, como sindicato patronal, candidato, a gente se sente na obrigação de realizar uma ação como essa e ser bem plural, trazendo, como dissemos no outro programa, né, nós enviamos ofícios convidando todos os candidatos da região para que venham participar, lhes dando espaço, que para nós, isso é importante principalmente para nós como sindicato patronal, para a gente apresentar para os nossos associados, né? Então, esses setores de comércio, de bens, serviço e turismo, no Rio Grande do Sul, eles são responsáveis por 54% do PIB e 54,3% dos empregos formais. Então, eles dependem do crescimento e do desenvolvimento da economia do Rio Grande do Sul. O progresso do nosso estado está diretamente influenciado pela gestão pública, né? Então, esse é o principal objetivo, assim, aí a gente fez essa parceria aí com o comunicador Fabiano Nunes, e para trazer os candidatos aqui da região para que a gente consiga fazer esse bate-papo, é para ser um bate-papo bem informal, né? E poder dar esse espaço, principalmente para que nossos associados possam, né, conhecer os candidatos. Ah, que legal. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado a vocês dois, principalmente ao Cindy Lojas. E eu acho que o processo democrático ele funciona a partir da troca de ideias e oportunizar justamente a todos que possam estar expressando as opiniões e podendo dizer qual é o Rio Grande do Sul que cada um dos candidatos quer. Porque, mal ou bem, na Assembleia Legislativa, quem for eleito vai estar lá decidindo os rumos do Rio Grande do Sul como um todo. Por isso eu acho que é fundamental que a gente tenha esse processo de participação e essa agregação tanto das entidades patronais, como de sindicatos, como de todas as entidades que estão, de alguma forma, relacionadas com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo, para que dessa forma a gente consiga construir algo juntos. Porque, por exemplo, eu conhecia de uma forma mais superficial a agenda do Cindy Lojas, mas depois que vocês fizeram a entrega do documento, eu pude me apropriar muito mais do que o Cindy Lojas pensa, do que o FEComércio como um todo pensa. Então, eu acho que isso por si só já é fundamental, que ali na frente, se eleito ou não, eu vou ter esse conhecimento e vou ter muito mais, uma apropriação muito maior dos valores e dos interesses da entidade, para que dessa forma a gente consiga estar construindo e em alguns momentos concordando muito mais, em outros momentos discordando um pouco mais também. Então, para mim é uma grande alegria a gente poder estar aqui, André poder estar aqui, Fabiano, e dessa forma a gente poder construir hoje um bom debate. Excelente. Eu quero agradecer, Thiago, por ter aceitado o nosso convite, né? E já perguntando, a gente sabe que o teu mandato ele é voltado mais na questão da educação, né? Ele é voltado mais na questão das pessoas que têm dificuldade ao acesso ao estudo, né? E tu, como candidato a deputado estadual, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre educação, porque vai ser um tema que a gente vai se aprofundar bastante, que foi uma situação que nessa pandemia a gente viu a diferença, né, do tão sofrido que é a educação do nosso estado. As pessoas deixaram de ir à escola, tiveram que fazer ensinos remotos,
com dificuldade até mesmo de ter um equipamento de celular em casa, né? Algumas escolas, os professores fizeram campanha para arrecadar entre os familiares, entre grupos de empresários, celular para as crianças que não tinham o celular para que pudessem estudar, né? No segundo momento, foi elaborado junto à Secretaria do Estado a questão do Gmail ali para que eles pudessem ter ali, os professores fazer a dinâmica dos trabalhos para que pudessem passar para os alunos, né? Alguns professores com muita dificuldade porque não era o costume do professor no dia a dia elaborar os trabalhos em PDF ou de alguma forma. A gente via muita dificuldade também com o professor, né? E aí, logo em seguida, a questão de liberar a internet no chip que foi fornecido aos alunos para que eles pudessem ter internet, para quem não tinha internet em casa, né? Pedia para um vizinho ou de alguma forma contratava um pacote de dados que não era o suficiente. Eu queria que tu falasse um pouquinho do teu mandato como estadual, como é que a tua ideia para que isso possa melhorar, né? Eu acho que antes da gente falar propriamente das propostas que eu tenho hoje para a educação, eu gostaria de fazer uma pequena premissa aqui, estabelecer uma premissa se vocês concordarem comigo. Claro. A educação, ela não é um tema que simplesmente é uma pauta como segurança pública, como saúde. Claro que a gente sempre tem ali a tríade, né? Todo candidato, todo político diz, eu vou defender a educação, saúde, segurança. Ok, muitas vezes não é o que acontece, mas para mim a educação, ela não é só um desses pilares dessa tríade tão importante. Eu entendo que a educação ela é a principal forma e a principal ferramenta da gente superar as barreiras das desigualdades, da gente justamente diminuir a criminalidade e da gente também promover o desenvolvimento econômico. Perfeito. Por que eu entendo isso? Bom, se eu tenho uma escola de qualidade, ou uma escola em tempo integral, por exemplo, eu consigo fazer com que o aluno que está periferizado, ou seja, o aluno que está longe de um contexto, muitas vezes que o Estado está presente, ou seja, ele está longe de um posto de saúde, muitas vezes a segurança pública não chega até ele. E aqui ele está exposto, basicamente, ele está exposto ao crime. Ele está exposto às facções criminosas que hoje no Brasil praticamente tem uma capilaridade tão grande, inclusive também dentro da própria organização estatal. Então, no momento que eu tiro esse cara da rua e eu boto esse jovem dentro da escola, eu primeiro estou economizando com o presídio. Essa é a primeira grande questão. Porque é comprovado, quanto maior o tempo que ele está em casa, que ele está na escola, menor a exposição dele na rua ao crime. Segundo, eu estou também promovendo a saúde mental dele. Porque, infelizmente, boa parte muitas das famílias do Rio Grande do Sul são famílias que não têm uma organização nucleica, um núcleo organizacional consolidado. Às vezes é só o pai, só a mãe, só a avó, só a tia. E dentro desse contexto a gente tem vulnerabilidades diversas. As pessoas passam, essa juventude passa fome, essa juventude está exposta a problemas familiares muito graves. Então eu tiro ele da família, muitas vezes eu tiro ele de dentro de casa, numa lógica bem periferizada, assim, onde está a maioria da população. Tiro ele da vila, coloco ele dentro da escola, ele passa a ficar mais imune, não imune completamente, mas ele passa a estar mais imune a todos esses efeitos adversos que a desigualdade muitas vezes produz no nosso país. Então, aí eu estou o quê? Eu estou diminuindo a criminalidade. Ponto 1. Estou falando de segurança pública. Ponto 2. Se eu boto ele na escola de tempo integral, uma escola que tenha que tenha diversas atividades, como esporte, como cursos técnicos, cursos profissionalizantes, eu estou qualificando a mão de obra dele. E no que isso está contribuindo? Justamente para o desenvolvimento econômico. É comprovado academicamente, né, que quanto maior o número de anos e horas de estudo, maior a probabilidade de tu ter um desempenho ou tu ter uma renda maior, né, em relação a uma pessoa que não tem esse acesso ao ensino. Então, assim, quanto maior o número de anos de ensino, maior a probabilidade de tu ter um retorno financeiro maior. Então, eu estou promovendo também desenvolvimento econômico. Eu estou colocando no contraturno um curso de, por exemplo, jogos digitais. Eu estou ensinando o jovem a produzir, a desenvolver software. Eu estou ensinando o jovem ou até técnico informático. Eu posso ter centenas de outros, de uma oferta muito complexa e uma oferta também muito plural de cursos que vão capacitar ele. Agora eu estou dando uma ênfase bastante econômica, no sentido de inovação, jogos digitais, desenvolvimento, porque eu acho que é aí que mora
a maior parte do desenvolvimento econômico hoje no mundo. A gente vê que os países que têm um investimento massivo em desenvolvimento de softwares, por exemplo, hoje tudo tem software. Eu vou pedir uma comida no iFood, eu tenho software. Eu tenho software para medir a engenharia de trânsito. Eu tenho software para entrar para usar um aplicativo para marcar um barbeiro. Eu tenho um aplicativo ali por trás para eu ir na barbearia. Eu tenho softwares em todos os lugares. Todas as nós somos atravessados de forma muito ampla por softwares. Se a gente tem isso como base e a gente entende que o desenvolvimento tecnológico ele é a principal forma de agregação de valor, por exemplo, a um produto específico, a gente é referência no agro, não é à toa. A gente tem um desenvolvimento tecnológico muito grande no agro, porque a gente conseguiu de alguma forma agregar valor, melhorar os meios de produção naquele contexto, e dessa forma a gente diminui o custo, diminui a perda, aumentar muitas vezes a produtividade e exportar. Esse é um exemplo complexo, por quê? Porque basicamente a matéria-prima ela é uma commodity, e uma commodity tem um teto de agregação de valor. Por que eu digo isso? Porque infelizmente o Brasil hoje, a gente tem a Vale, né? A gente tem a Vale do Rio Doce, hoje é uma das empresas que tem uma suscetibilidade muito alta ao preço do minério internacional. No momento que a gente tem isso, se a China para de crescer, por exemplo, como agora, que a China diminuiu o seu crescimento, a China parou mesmo sem mortes decorrentes da Covid, só a presença fez com que várias cidades polo, cidades-chave economicamente falando, parassem com o total, porque eles têm um lockdown, uma medida de uma tolerância zero à Covid, isso tem um impacto enorme na cotação do minério. Um dos principais commodities que a gente exporta é minério. Uma das principais ações da Bolsa, por exemplo, brasileira, é a Vale do Rio Doce. Então, mesmo que a gente coloque tecnologia em commodity, a gente ainda não vai ter um absurdo de agregação de valor. Por que eu digo isso? Porque daí eu vou um pouquinho para o lado. A gente tem o minério aqui, mas por que raios a gente, em vez de exportar o minério, não exporta o parafuso para uma nave espacial? Quanto você acha que custa um parafuso para uma nave espacial da Tesla? O negócio tem que sair da órbita, ele tem que aguentar pressão e calor inimaginável, mas voltando para cá, no fim é ferro. E como é que a gente consegue justamente agregar esse tipo de valor a uma matéria-prima? Com tecnologia, com desenvolvimento tecnológico, com ciência e com pesquisa. Voltamos agora à escola. Se eu estou lá desde o início da escola, formando essa gurizada, e estou tirando ela do contexto da violência, estou fazendo com que ela se capacite, estou fazendo com que ela tenha cada vez mais conhecimentos técnicos que vão poder ser utilizados posteriormente no mercado de trabalho, a gente está aí na educação, fortalecendo, diminuindo a criminalidade e aumentando o desenvolvimento econômico. Se a gente tem uma integração muito sólida, por exemplo, com o Sistema Único de Saúde dentro da escola, a gente tem pessoas ali especializadas para fazer um acompanhamento de uma saúde familiar, para fazer com que as pessoas não se desloquem até o posto de saúde quando elas estiverem morrendo, a gente está solucionando mais um problema. A gente está solucionando a saúde. Porque hoje, quando vocês aqui em Gravataí, que a saúde tem problemas sérios, a gente vê que as pessoas vão com nós morrendo. A gente não tem essa cultura de manutenção da saúde, de ir com periodicidade no posto de saúde para fazer um exame geral, para a gente fazer... as mulheres sofrem muito com isso, com a questão do ginecologista. Então, se na escola eu consigo isso, eu também já estou solucionando a questão da saúde. E aí vocês lembram comigo, a gente tem os 3 pilares. O pilar da saúde, da educação e da segurança. Só com a educação a gente consegue melhorar todos os outros. Então, por isso que eu acho que a educação ela não é só a educação. Colocaste bem as questões dos pilares e, enfim, as colocações, mas na prática a gente sabe que às vezes dificilmente a gente consegue fazer a aplicação disso tudo, né? Porque daí gera não só um círculo de projetos, mas investimento, da onde vai ser o investimento, de que forma que isso vai chegar e vai se transformar, né? A gente está falando plantar uma sementinha para colher, né, no futuro. Tu tem colocado ali que te preparaste para ser o candidato, né? Me preparei. Quem não conhece deve entrar na rede social do Thiago e ver ali que ele não estudou, né, Thiago? Tu recebeste bolsa para fora do país, tu buscou
a informação, né, as tuas formações te deram essa oportunidade, e eu queria que tu comentasse tudo isso que tu falou agora. Tu já pesquisou como é que vai chegar aqui a verba para que isso seja aplicado de forma, né, operacional, se dizendo assim, né? Como é que tudo isso que eu falei, como é que nós vamos conseguir fazer funcionar a máquina? Eu acho que a primeira, agora sim, voltando, a primeira pergunta, né? Acho que a gente estabeleceu aquela premissa, vocês estão comigo nela, e agora a gente chega num processo um pouquinho mais pragmático, assim, e prático. Eu vejo hoje que o ensino público, ele é muito precarizado. E todo mundo consegue enxergar. O que a gente falou aqui, pô, é um ensino ideal, é um ensino que, pô, tu remunera melhor os professores, tu consegue implementar esses determinados cursos, enfim. Hoje, mesmo como vereador, por exemplo, por que eu decidi, né, ser candidato? A gente estava eu costumei, né, durante meu mandato como vereador, todo mês doar metade do meu salário para uma escola pública diferente, em específico as escolas estaduais. Por que as escolas estaduais? Porque são as escolas estaduais que têm uma verba de autonomia menor. O que é verba de autonomia? É como se fosse a verba de manutenção que o Estado dá para uma escola. Essa verba, muitas vezes, na maioria das vezes, ela é minúscula, é um negócio inacreditável. É tipo assim, R$2.000 para tu manter toda uma estrutura de, sei lá, 500, 600 pessoas e com uma má gestão, muitas vezes, com uma falta de preparo das diretoras que não recebem um amparo de gestão ali. Então tu tem a receita do fracasso. É pouco dinheiro com pessoas que não têm um preparo para poder, até tem algum curso ou outro, mas é um preparo pouco para que isso aconteça. Então, o que eu olhei? Eu preciso ajudar essas escolas de alguma forma. Então, dali eu decidi que eu doaria metade do meu salário para as escolas como vereador. A gente ajudou, assim, gente, as compras que fizeram com metade do meu salário são questões inimagináveis. A gente teve colégio comprando geladeira, porque não tinha dinheiro, porque não tinha geladeira para armazenar a merenda. Sabe isso? A gente comprou portão para as escolas, as escolas compraram, né? Eu fazia o Pix, e aí de forma democrática os alunos e a comunidade escolar escolhia, né, onde ia ser aplicado essa verba de metade do meu salário, e então eles faziam a aplicação, né, com um termo de compromisso que a diretora iria usar a verba de acordo com o que a escola e a comunidade escolhesse. Então, voltando, a gente teve câmera de segurança, revitalização de quadra, compra de quadro branco. Gente, assim, é um negócio que é inimaginável, tu pensar uma escola sem quadro, tu pensar uma escola sem banheiro, sabe? É um quadro de precarização tão grande, né, de precarização tão grande, assim, que me fez pensar, eu preciso ter um poder institucional para chegar nessa escola e não só doar o meu salário para resolver um problema específico, que muda muito a realidade da escola. Pô, uma escola sem geladeira, a gente pode é uma geladeira, mas o impacto que isso tem dentro da comunidade é enorme. Claro. Só que eu não quero só chegar dentro da escola e pensar e ajustar esses pequenos detalhes. Eu quero ter o poder institucional e a atribuição constitucional para poder chegar para o governador, para poder chegar para o secretário de educação e falar, cara, isso aqui que vocês estão fazendo, vocês querem destruir essa comunidade. Vocês querem que os alunos não vão mais para a escola, vocês querem que essa escola feche, porque dessa forma não tem como manter. Então, para mim, essa foi a minha grande motivação, da gente poder chegar dentro de uma escola e ter esse poder para cobrar. E aí, a gente pensa, que escola é essa que eu tenho, que escola é essa que eu quero para o futuro, né? A gente tem muitas e muitas e muitas propostas, assim, que são propostas muito legais, tá? E coisas muito boas, que de alguma forma estão dentro daquela lógica daquela escola que eu quero que ajude todos os outros eixos, né? E a primeira grande proposta, eu vou continuar fazendo doação de metade do meu salário para uma escola pública diferente. Vão ser mais 144 escolas que vão receber um total de quase R$1 milhão investidos diretamente na educação com a economia, né, de um deputado. Então, essa é a minha primeira grande questão, que eu vou poder solucionar pequenos problemas. Então, a gente tem outras propostas que não necessariamente geram despesa para uma escola, que é, por exemplo, eu quero muito que um aluno
ou que um jovem saiba quais são os direitos mínimos que eles têm. A gente hoje vive num Estado democrático de direito em que eu sou estudante de direito também, então eu tenho uma bolsa de estudos na Fundação Escola Superior do Ministério Público que me dá eu tenho um amor muito grande à legalidade também. Então eu quero que os alunos cheguem dentro da escola e eles tenham algumas noções do que, por exemplo, sabe que você não precisa cobrar, se tu perde a comanda, a responsabilidade é do restaurante, não sua, você não tem que pagar R$100, R$200. Sabe essas coisas que são tão... O que é o Código Penal? Qual é o impacto? O que é a Constituição? Sabe? Que a gente aprenda isso dentro da escola. Assim como a gente tem que aprender a diferença de juro simples e juro composto, e que a gente tem um dos maiores rotativos do mundo inteiro. Que o endividamento, que você pegar um dinheiro emprestado do banco, é uma das piores coisas que você pode fazer. Então, assim, isso para mim, essa escola é uma escola que eu quero que não seja uma escola longe da realidade. Eu quero uma escola que ela seja muito próxima do que a gente vai enfrentar no dia a dia. Então, tem, assim, outras questões que para mim são muito caras. Por exemplo, a gente tem uma lei federal que prevê a presença de psicólogos na escola. A gente tem, assim, muito poucos psicólogos ao longo do estado que, às vezes, eles têm que cobrir 100 escolas. Como é que tu vai ver, por exemplo, como é que vai ter um olhar para um aluno que pode estar passando por um problema se tem outras 100 escolas? É um negócio de maluco. Então, é uma proposta que eu tenho que eu quero vou lutar de forma veemente, é para que a gente tenha justamente essa presença de psicólogos dentro da escola, para que a gente consiga ver não só um problema econômico, mas também uma questão de abuso. Pô, a gente, infelizmente, né, boa parte do abuso infantil ele acontece dentro da família. É o tio, o avô, enfim. E isso, muitas vezes, só é visto com o olhar de um psicólogo ou de um professor. E a maioria das denúncias, elas são feitas dentro da escola, porque tu começa a ver esse comportamento errante, tu começa a ver o comportamento de uma criança que está sendo abusada. Por isso que é tão importante que tenham as pessoas. Então eu vou lutar, primeiro, para fazer um projeto de lei que recepcione esse dispositivo legal federal para o Rio Grande do Sul e que, ao meu ver, assim, a gente vai estar solucionando diversos problemas indiretos e também a própria questão da criminalidade, a própria questão da saúde mental, que é uma questão altamente importante. Outra proposta para mim assim, faz muito sentido. Eu quero fazer um grande programa de parceria com o mercado privado e principalmente com um segmento específico do mercado que são as empresas de energia solar, para que a gente tenha uma subsistência energética, para que dentro da escola a gente gaste muito menos com luz. Uma escola gasta muita luz. Assim, uma escola são centenas de salas, muitas vezes luz ligadas 24 horas. Então, a minha vontade é fazer uma grande parceria com o setor de energia limpa para que as escolas também tenham esse dispositivo com algum tipo de isenção de imposto, do próprio ICMS. De certa forma, já promovendo a sustentabilidade. Também. Exatamente, e aí eu volto, a gente tá trabalhando sobre educação, mas a gente também está falando sobre um segmento que é muito relevante, assim como a energia eólica. A gente já tem algumas startups, algumas empresas que produzem pequenos catavetos para poder capturar energia limpa e que, ao meu ver, é um impacto simbólico que tem na minha escola tem. Na minha escola a gente economiza luz, ou na minha escola a gente tem esse tipo de iniciativa. Então eu percebo que a escola tem um impacto material, um impacto no dia a dia, mas também muito simbólico, porque minha professora faz isso, meu professor faz isso, com certeza vocês têm grandes referências docentes, assim como eu tenho grandes referências, e isso nos marca, né? Isso nos atravessa de uma forma muito forte. Então, isso já dá um norte muito positivo assim, para a escola. Aí eu tenho uma outra proposta que, para mim, assim, ela é chave, que a gente tem, vocês, dentro do FEComércio, assim como um todo, dentro da patronal, toda a questão do ICMS, toda a questão das dívidas e que hoje o Estado do Rio Grande do Sul tem endividado. Essa seria uma das questões, né, que a gente ia abordar, que era exatamente as nossas alíquotas já são... Eu me senti. As nossas alíquotas, de certa forma, né, não sei se existe alguma possibilidade delas subirem mais, né, mas é uma das reivindicações do
do Cindy Lojas, no caso, e da FEComércio é essa, né? É manter, não ter elevação das alíquotas, né? Como é que tu acha que a gente teria como se blindar dessa possibilidade? Assim? Eu vejo que o imposto, ele é sempre uma via de mão dupla, né? Ele é importante de um lado e ele também pode ser muito, na verdade ele é sempre importante. Ele é positivo porque ele sustenta determinados setores que são imprescindíveis para a sociedade, mas ele também destrói. Né? Então, setores que não geram renda. Exatamente, muitas vezes que não geram renda e que por isso a gente sempre tem que manter um controle muito rigoroso nesse aspecto da elevação, porque 1% tem um impacto gigante, tanto economicamente quanto na vida do empreendedor. Eu tenho uma visão muito diferenciada assim, de Estado. Eu acho que a gente não tem que falar em Estado grande, Estado pequeno, a gente tem que falar do Estado necessário, mas acima de tudo de um Estado eficiente. Eu não sou o cara que vai dizer para você, não, tem que demitir todo mundo, o servidor público não presta, eu não sou esse cara. Eu acho que a gente tem maus exemplos e tem bons exemplos, mas o que eu vejo como imprescindível é o Estado ele precisa ser eficiente. E por quê? Porque um Estado eficiente ele gasta menos e ele entrega mais, e essa é a lógica. Então eu vejo que a gente elevando as alíquotas, isso é muito danoso, em todos os sentidos, porque isso aumenta a probabilidade do cara sonegar. E aí o que acontece? Quem paga certo acaba sempre sendo numerado. Então eu entendo que o ICMS, como toda a tributação no geral, ela tem que ser sempre uma tributação que seja baixa o suficiente para estimular que o empreendedor pague e com mecanismos de controle muito severos. Porque assim, se você, por exemplo, se eu baixo o ICM de 17 para 10, tem um impacto financeiro enorme na receita do Estado. Sim. Mas se todo o empresário, seja ele micro, médio ou grande, ele paga de forma correta, a gente tem um aumento gigantesco na arrecadação. Então eu vejo que não concordo sob nenhuma hipótese com a elevação e concordo sobre todas as hipóteses com o aumento do controle da fiscalização, mas que também venha de forma progressiva com a diminuição do imposto. Porque se a gente cobra bem, a gente não precisa elevar a alíquota, a gente onera quem produz, que é o médio empresário, é o pequeno empresário que normalmente não tem cacife para chegar num COAF, para chegar numa instância superior administrativa para dizer, não quero pagar imposto. Tem entidades tem empresas que a gente conhece, que são empresas famosas, os caras nunca pagam imposto. Sim. Enquanto que a dona Ivete, que tem um salão de beleza, ela é obrigada a pagar o imposto de forma correta. Ou alguém que tem uma pequena indústria, que daí sim, é o que, na verdade, na indústria, né, o ICM, na indústria pequena, o cara está ali produzindo cotonete, eu que sei, entendeu? E aí ele é sobretaxado ali, ele não tem barganha para poder dizer, não vou pagar aqui, porque senão o fisco vem, fecha, tem as multas e pum. Então eu vejo um Estado dessa forma, eu vejo um Estado que ele precisa cobrar bem e não sobretaxar, justamente para que a gente não vire o que a gente vem vivendo, o que a gente está virando. A gente está vendo um Estado, uma massa falida. A gente viu aí um número progressivo de fechamentos dentro da nossa estrutura empresarial absurdo. Pô. O cara fecha hoje, o cara tem uma fábrica aqui, a gente tem um polo industrial enorme, o cara fecha a fábrica aqui, gasta 10 milhões para transportar a fábrica dele para Santa Catarina e ainda tem negócio para ele. Porque lá vale muito mais a pena. E aí, que Estado é esse que a gente está gerando hoje? Então, ao meu ver, assim, eu não vou concordar com essa elevação, mas vou sempre concordar com esse processo de cobrar melhor para cobrar menos. Cobrar melhor para cobrar menos. Olha esse slogan. Gravataí, Thiago, tem se transformado num polo industrial muito importante, né? Nós temos as vias do litoral, da serra, do interior do estado, né? Facilitando com que a logística venha para cá, né? Nós tivemos num outro bate-papo aqui o candidato falando sobre a questão do pedágio, né? Que seria ruim para Gravataí. Mas no teu ponto de vista como candidato a estadual, o que nós Gravataí poderia facilitar para aquele empresário que ainda quer chegar aqui, implantar a sua empresa? É como a gente estava comentando, né?
não recebeu uma proposta de Santa Catarina que daqui a pouquinho para ele é mais viável. Assim como aconteceu já, né? Isso, então, a gente ele precisa... perdeu o Mercado Livre. Justamente. Sim. O que seria o incentivo ideal? A gente sabe que isso precisa de estudo, precisa fazer uma análise técnica mais detalhada, mas no teu ponto de vista, assim, o que é importante para aquele empresário que está chegando aqui em Gravataí, quer ficar em Gravataí, mas ainda nós não temos a condição ideal, porque daqui a pouquinho não depende do governo municipal, né? Se isso é de uma esfera estadual. Justamente, a gente tem essa problemática que a incidência de imposto municipal, claro que ela é relevante, mas ela não é a principal, né? O município hoje tem as formas de tributação específicas, mas que o Gravataí vem construindo um cenário favorável para os empreendimentos e que, respondendo diretamente a pergunta, eu vi agora o tempo, depois eu falar tanto, eu acho que, principalmente, a gente sempre tem que ter um estudo de viabilidade, um estudo de impacto, de qual é o impacto positivo, orçamentariamente falando, para o Estado, que aquela empresa vai ter, em comparativo à isenção fiscal específica que ela vai ter. Acho que sempre uma grande forma que eu sou muito favorável, por exemplo, é a gente tem um oceano de matrículas e de imóveis do município, do estado, que estão aí sem uma utilidade. Não é nem casa para as pessoas, nem casa nem imóvel para alguém trabalhar. Então, esses locais, eles podem ser cedidos, por exemplo, a determinadas empresas que não vão ter esse custo para fazer a sua instalação, não vão ter o custo do terreno para ter a sua instalação. Questão até mesmo em relação ao nosso plano diretor. Isso é uma questão muito municipal, né, que eu não vou entrar em tanto em detalhe, mas que a gente tem uma metragem específica máxima para poder construir dentro de uma zona. E isso prejudica muitas vezes que a empresa quer crescer, mas ela não pode avançar dentro daquele percentual de área construída. Então tem alguns detalhes que até a gente está se trabalhando nesse sentido, mas eu vejo que o Estado ele tem que sempre pensar no impacto financeiro que aquilo vai ter dentro daquela isenção, né? E em relação ao número de empregos que a empresa vai gerar, sabe? Então, nesse sentido, eu vejo, tá gerando um número específico de empregos que é relevante para aquela comunidade. Às vezes tu pensa, olha uma retrospectiva histórica, o que era Gravataí antes da GM? Sim. Claro que a gente está num contexto específico aqui muito favorável pela toda a questão geográfica de Gravataí, ter todas essas conexões interestaduais e federais, enfim. Mas Gravataí, antes de uma grande empresa, nós não éramos nem perto do quarto maior PIB do Estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, eu vejo que o ingresso dessas empresas é muito relevante para que a gente consiga construir um cenário em que tenha desenvolvimento econômico também e desenvolvimento social, porque emprego é desenvolvimento social. No momento que você tem emprego, você tem uma oferta muito grande de empregos e é sobretudo mão de obra qualificada para isso. Porque o que eu escuto assim, de empresários, de amigos que atuam muito dentro do ambiente empresarial é que, eu não acho gente. E aí a gente volta para onde? Sim. A gente volta da ausência de um curso técnico dentro da escola. A gente volta para a problemática do jovem, ele precisar necessariamente deixar de estudar para poder trabalhar. Então a gente vira um círculo vicioso, porque infelizmente eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, só que para eu ganhar dinheiro eu também tenho que estudar para ter um curso mínimo. Então por isso que eu sou muito favorável, uma das grandes propostas também, que a gente faça uma ampliação do número de escolas técnicas, da oferta dessas vagas em parceria com o sistema S, principalmente. No turno inverso, tem um deslocamento desses alunos até os espaços de formação, ou no que é possível trazer o espaço de formação para uma escola. E nesse sentido a gente consegue qualificar melhor a mão de obra e estar preparado muitas vezes para receber uma grande empresa. Sim. Mas Pode falar. Não, respondendo, então eu acho que sempre a gente tem que ter um grande estudo, né, de impacto para entender qual é o retorno que aquilo vai ter e se a gente está gerando emprego. Se a gente está ganhando mais do que perdendo, para mim eu sou super favorável. Uma das nossas questões também ali é sobre a extinção do piso regional, por ele reduzir a eficiência do sistema de negociações coletivas de salários, né, para a categoria. Como é que tu acha que daria para trabalhar essa questão dentro da Assembleia? Sim. Eu vejo que tem um outro detalhe assim, que eu acho que a gente também estava falando sobre o ICMS, que para mim ficou muito na minha cabeça. A questão, assim, a gente tem empresas que devem, né? Por exemplo,
muitos e muitos, centenas de milhões de reais, e tem empresas que não devem tanto, mas com o juro e com todo esse processo vão cada vez mais devendo, né? E eu acho que um dos fatores assim, porque a gente pode contribuir muito com esse espectro, sem onerar o Estado, por exemplo, é a gente introduzir um projeto que permita que as empresas elas abatam o percentual da sua dívida de ICMS, fazendo benfeitoria, por exemplo, uma escola. Pode ter uma construtora que deve dinheiro para o Estado. Por que ela não vai lá e fala, ó, eu posso abater tantos por cento dessa dívida aqui reformando essa escola? E aí a gente tem a melhoria contínua e não só numa reforma. Daqui a pouco a empresa pode promover um serviço de formação nesse aspecto. A gente pode também, por exemplo, transformar a escola num ambiente que seja favorável a todos esses empresários que muitas vezes estão devendo e querem pagar, mas não conseguem pagar dentro das condições que o Estado propõe. E isso é uma questão que para mim é muito grave. A gente hoje tem o cara quer bater a dívida de ICMS dele. Pô, mas daí para ele financiar ele tem que ter o seguro. Para ele financiar mais de 12 meses, por exemplo, ele tem que ter um seguro. E aí o cara tem que colocar todo o patrimônio dele para pagar os 12 meses. Ou seja, se ele quer pagar em mais de 12 meses, ele precisa colocar esse seguro e ele muitas vezes acaba, ou não tem, muitas vezes, essa fiança para dar para o Estado, e aí tem que ser nessas condições específicas. Aí, pô, se você deve 10 milhões, 12 milhões, e aí tu não tem necessariamente aquela segurança que o Estado está te pedindo, como é que tu vai parcelar em 12 vezes 10 milhões? 12 milhões para ter que pegar 1 milhão para fazer esse refinanciamento. Sim. Então, é muito danoso que o Estado ele não faça esse tipo de negociação. E às vezes parece que a Receita Estadual não quer sentar com o empresário para negociar. Ela quer, é dessa forma aqui. E dessa forma chega. Claro que a gente tem sempre vão ter pessoas que vão dever, enfim, de forma dolosa, tal. Mas tem muita gente que simplesmente não conseguiu pagar, viveu uma pandemia, teve que cortar de todos os lados, não pôde fazer toda essa compensação, né, que é necessária, mas que ele quer pagar e não pode, né? Então eu acho que a gente tem que, eu também quero trabalhar para que essas regras elas tenham estudos específicos caso a caso, porque é diferente às vezes uma empresa que são contextos totalmente diferentes. Não tem como você botar uma regra, claro que ela sempre pode ser um balizador, mas essa regra ela não pode ser estática o suficiente que faça com que o empresário não consiga pagar nada, porque simplesmente dentro daquelas condições não vai ser possível. Daí se ele deixar de pagar aquele 1 milhão mensal que ele deve, ele vai aumentar muito mais a dívida, ele prefere deixar ali, vai incidindo sobre o juro ali e eu nunca vou pagar. Então essas condições elas são muito relevantes para que a gente consiga construir um ambiente favorável financeiramente, economicamente dentro do Rio Grande do Sul e que sempre passa pelo Estado. E nesse sentido, como sempre passa, eu quero estar ali presente para favorecer isso. Eu sou um cara que acredito num Estado que ele tem que ser de bem-estar social, ele tem que proporcionar os serviços públicos de qualidade, ele tem que estar ali promovendo o bem-estar, reduzindo as desigualdades, porque a gente, volto a dizer, investindo em educação a gente reduz a desigualdade. A gente faz com que o cara tenha uma noção mínima sobre trabalho, sobre renda, sim, sobre empreendedorismo, para que dessa forma ele consiga estar pensando em empreender e futuramente contribuir com todo esse processo. Então, ao meu ver, como é que a gente está de tempo? Então, bem, 38 minutos. 38 minutos? Tá. Mas aí, nesse sentido, assim, eu vejo que tem uma outra proposta, assim, que para mim ela é muito simbólica também, que me dá uma alegria muito grande, assim, que a gente tem por exemplo, um parceiro aqui de Gravataí, queria fazer várias doações de tintas para as escolas para poder contribuir, né, de alguma forma com o desenvolvimento municipal daquela escola. E aí ele, às vezes, não tem uma legislação muito específica, às vezes, para o cara poder fazer as benfeitorias, enfim. Então, por isso que a gente tem que regularizar esse processo, para que seja o mais fácil possível. Todo empresário daqui a pouco quer, eu quero poder adotar aquela escola para mim, e dessa forma eu vou cuidar dela como se ela fosse minha. Sabe? Mais ou menos como o projeto que tem das praças, né? Exatamente. Só que daí eu adote uma escola, por exemplo. Sim. E, então, assim, eu simbolicamente quero propor na Assembleia também um PL que faça que crie
a medalha Empresa Amiga da Escola. Que daí a gente também vai dar publicidade, também vai estimular em relação a esse aspecto muito simbólico, porque tu imagina, pô, o cara vai lá, ele tem a medalha Farroupilha, né, que é um reconhecimento público muito substancial dentro da Assembleia, e pode ter, e todo empresário gostaria de ter, e a gente pode ter isso também para um reconhecimento para uma empresa que é parceira das escolas, que é parceira da educação, porque dessa forma a gente consegue construir minimamente um ambiente que favoreça, né, e que estimule, que faça com que as pessoas queiram se apropriar dessa coisa pública. Sim. Porque o público, ele é nosso, né? Ele é nosso. Então, isso às vezes a gente tem essa problemática assim, de não ver a coisa pública como algo que é de todos, né? E isso às vezes, eu vou resolver o meu aqui, deu. A gente volta assim a uma... Eu sou muito sociólogo às vezes. Fechou 40. Eu tenho mais uns minutinhos ainda, eu tenho que ir embora também. A questão do... Desculpa falar dessa forma. Não, a questão da informalidade que a gente levanta aqui com a questão do piso salarial, a gente tem visto principalmente com as empregadas domésticas, né? Que não tem uma representação patronal, né? É uma regularização. A gente viu que o governo reconhece hoje que a empregada doméstica tem que ter a carteira assinada, mas enfim, não ficou bem dentro do estado do Rio Grande do Sul. De que forma a gente consegue atuar, de que forma a gente consegue combater essa, vou dizer assim, essa irregularidade, né? A regularidade no sentido de não ter, por exemplo, uma representação. Sim, na hora que vai fazer um acordo coletivo, não tem como fazer, né? E aí acaba, de certa forma, abrindo margem para que tu não consiga nem definir, né, um piso, talvez, entende? Ou ter aquele mínimo, olha, ela não pode receber menos que isso, por exemplo. Né? Isso é uma organização que, na verdade, infelizmente, historicamente, né, as empregadas domésticas, elas tiveram uma relação muito delicada, né, com o processo do trabalho como um todo. Muitas vezes é a filha de alguém que foi ficando na casa e que, historicamente, é uma profissão que sofreu muito, né? E que é muito recente esse processo de regularização para que, de alguma forma, ela tenha algumas garantias, né? Então, a gente vê que, foi em 2017 ou 18, não, 15 ou 16, eu acho que teve a questão do reconhecimento e tudo mais. Então, é uma profissão que foi reconhecida de forma muito recente ainda. Então, eu acho que a gente tem que ter essa administração e também, de alguma forma, estimular e trazer um grande estudo. Pô, quantas empregadas domésticas a gente tem no Rio Grande do Sul? Como é que elas se organizam? Como é que a gente pode favorecer, de alguma forma, para que haja esse diálogo e favorecer e construir um ambiente propício para que esse tipo de... elas também se reconheçam como categoria e possam, de alguma forma, estar produzindo essa própria organização para poder fazer as negociações, para poder estar, de alguma forma, organizado minimamente, porque isso é trabalho, né? Isso é fundamental. Tiagão, a questão da saúde, a gente viu que tivemos uma pandemia e a gente viu a fragilidade dos hospitais, os postos de saúde, os municípios, né? A gente costuma dizer aqui sempre que, roubaram a vida inteira da saúde e agora, né, tá aí, deu no que deu, né? A gente viu que muitos hospitais, mesmo com gestão particular, não conseguiram, durante a pandemia, se sustentar, né, atender os seus pacientes. Os planos de saúde dispararam, né? Então, o que seria importante para o Rio Grande do Sul, né, com as questões das Santa Casas, principalmente, que não estão recebendo ou não recebem, né? A gente pode estar falando aqui de forma não querendo dizer que não recebe ou que não estão sendo pagos, mas como é que a gente consegue melhorar a questão da saúde? Tu que é um legislador aqui de Gravataí, tem visto principalmente em Gravataí a questão da saúde. Qual é o teu olhar sobre isso aí? Eu vejo que uma coisa importante a gente saber que o SUS, o Sistema Único de Saúde brasileiro, é um dos sistemas que tem a maior cobertura do mundo. Então, pensa no impacto que isso tem. Agora, uma reflexão muito simbólica, assim, antes da gente passar por uma questão mais pragmática. Assim, a gente vive num país em que praticamente todos os municípios têm um sistema minimamente consolidado que permita que a pessoa vá lá e em algum momento seja atendida.
A gente, claro, tem uma morosidade, tem uma ineficiência, tem toda uma série de problemáticas. Dentro de uma pandemia, eu acho que o Brasil, por mais que a gente tenha tido, tenhamos sido, na verdade, um dos campeões de mortes, né, infelizmente, da Covid, a gente viu as pessoas conseguiram ser atendidas, apesar da demora, apesar de tudo, e em outros países as pessoas morriam em casa, né, porque a gente não tem essa cobertura. Nos Estados Unidos, se você não tem um plano, você não é atendido. Né? Então, isso é um ponto que é muito prejudicial, a gente olhar para o SUS e pensar, o SUS é uma porcaria. O SUS não é uma porcaria. Acho que o SUS muitas vezes é mal gerido. Né? Então, o Estado, por exemplo, negligencia os pagamentos de forma absurda. Né? Tem vários hospitais que simplesmente não receberam o pagamento. E aí a gente pensa, qual é a seriedade que eu vejo esse contrato específico, ou esse regime jurídico que não permite que o hospital ele subsista porque o Estado não está fazendo o repasse correto, não está fazendo o repasse que ele deveria. Então, essa problemática ela é muito antiga, principalmente por ser um sistema muito grande. Mas claro que esse não é um dos principais problemas. A gente tem também a questão inflacionária, né? Tudo subiu. Durante a pandemia, todos os produtos tiveram uma grandíssima alta, o que prejudicou mais ainda. Uma UTI, enfim, aí se a gente volta para toda a questão da inovação tecnológica, a gente vê, teve estudante da USP que fez respirador por, 300 e não vou falar agora porque eu não tenho certeza, mas era um respirador normal era como se fosse 11 mil reais à época e um respirador deles era 10 vezes menos o valor. Então, se a gente investe em inovação tecnológica, se a gente produz tecnologia aqui, a gente consegue baratear os custos. Se a gente tivesse plantas de produção massiva, a gente tem universidades públicas, setores muito fortes de inteligência farmacológica, por exemplo. Uma das principais despesas dos hospitais são os remédios. Mas aí a gente tem, a maioria das indústrias são de fora, são indústrias internacionais, e aí não fica esse recurso, sabe? É toda uma cadeia muito delicada e que a gente tem que necessariamente estar olhando, estar fiscalizando acima de tudo, né? Entendendo por que não está chegando o pagamento até os hospitais e poder fazer essa gestão inteligente em vários, e fazer essa substituição de gestão também em alguns locais em que ali dentro do SUS não está sendo bem gerido. Então, eu sou a favor, por exemplo, em alguns contextos, ter essa substituição por entidades filantrópicas, sabe? E até em alguns contextos, não no sentido de privatizar em si, mas que a gestão ela seja uma gestão externa que possa organizar de uma forma mais coerente aquele sistema todo de pagamentos e toda a questão das compras. Já de antemão, queremos agradecer aqui a presença do vereador de Gravataí, Thiago de Leon, que concorre a deputado estadual buscando uma vaga aqui no Legislativo aqui do Rio Grande do Sul. E esteve aqui conosco apresentando as suas propostas, apresentando um pouco mais para você que está assistindo esse vídeo, para que você possa também estar buscando mais informação. Quer deixar seu comentário ali na rede social? Também pode deixar, a gente vai estar direcionando isso aos candidatos que vierem até aqui. Então, desde já, quero agradecer pela tua audiência, agradecer principalmente por ter atendido a nossa agenda. Né? A gente sabe que é corrido agora o candidato nas 2 últimas semanas, né, André? Sim, nas 2 últimas semanas. O pessoal tá loucura. Mas, de alguma forma, nós queremos deixar aqui para você que está visualizando esse vídeo, que compartilhe com seus amigos, com a sua rede, para que possa estar chegando aí o maior número de pessoas possível aí para estar assistindo os projetos dos candidatos que vêm até aqui o Cindy Lojas. André? É isso aí, agradecer então ao nome do Cindy Lojas a presença, por aceitar aqui o nosso convite para vir participar desse nosso projeto, e boa sorte na campanha. E vamos encerrando, ficando por aqui. Então, pedir também a todos que se inscrevam no canal, compartilhem ali nas redes sociais do Cindy Lojas Gravataí. Mais uma vez agradecendo nossos apoiadores, nossos amigos, a ParqueSeg, distribuidora de produtos para movimentadores de portão, no Parque dos Anjos, na Avenida Antônio Gomes Correia, 825, Massacuias. Também na Avenida Antônio Gomes Correia, 226, em frente à Igreja Católica, no Parque dos Anjos. Também quero agradecer o Sabor Caseiro, que mais uma vez trouxe
Um cafezinho, né, Tiago? Ah, Um café legal. aqui. Vai sair correndo, mas vai levar um pouco de Olha aí, salgados, Com né? certeza. Ele está ali no bairro Auxiliadora, ou Rincão da Madalena, na rua Paulo Coetes, 281, Sabor Caseiro. Um abraço pro João lá, nosso super parceiro que está sempre disponível. Mandar um abração lá pro pessoal da Keeper Sistema de Segurança, que hoje eu estive fazendo uma visita para ele lá, também associado do Cindy Lojas, que é uma visita do pessoal do Cindy Lojas lá para ver as carteirinhas e tudo mais. Na 15 de novembro, 101. Keeper, sistemas de segurança, você que precisa de alarme monitorado, rastreamento veicular e sistema de CFTV para sua empresa ou para sua residência. CVC Viagens no centro de no shopping de Gravataí, né? Para quem ainda não conhece, vai até ali, faça a cotação, aproveita para viajar um pouco. Um abraço para Simone, para Rosângela lá na CVC. Querido amigo, ficamos por aqui. Logo em seguida, mais um vídeo saindo para você com mais um candidato aqui no Cindy Lojas. Um forte abraço. Abraço.